Políticas da Covid. Uma história de ego, incompetência e de fracasso interminável. Este artigo foi escrito por Ian Miller, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. O CDC e o Dr. Fauci causaram danos incalculáveis à sociedade com sua promoção incessante de restrições ineficazes à vida normal. Não há, infelizmente, explicações satisfatórias para este absurdo descaso com a realidade. A combinação de incompetência, ego e arrogância tem sido implacável em sua consistência e recusa em reconhecer erros. Mas o que pode ser ainda mais preocupante é o que muitos desses supostos especialistas defendem alegremente suas posições sem sentido, alegando que representam a verdade, e são outros que estão enganando o público. Não importa quantas vezes isso seja provado, parece impossível que eles avancem e permitam que o país supere permanentemente a pandemia. Distritos escolares, faculdades e empresas continuam a aplicar regras e decretos com base nas recomendações das mesmas pessoas que repetem sem parar que a pandemia não acabou. O que deveria acabar para sempre é alguém prestando atenção neles. Está bastante claro, mais de 2 anos após a pandemia começar, que parte da razão pela qual as intervenções refutadas do Covid continuaram por tanto tempo são os egos dos supostos especialistas envolvidos. Talvez ninguém simbolize a obsessão maciça e desenfreada do credencialismo melhor do que o Dr. Fauci. Fauci repetidamente se referiu a si mesmo como representante da ciência e argumentou incisivamente com qualquer crítica a seus métodos e ativismo. Mas Fauci recentemente deu um passo adiante, afirmando durante uma discussão que as pessoas vão para a faculdade de medicina por causa do que ela simboliza. De acordo com Fauci, numa era de normalização de inverdades e mentiras, ele representa, a consciência e integridade, e mais ridiculamente, a verdade. É difícil acreditar na arrogância e na falta de integridade necessárias para fazer essas alegações após um mandato desastroso de Fauci na resposta à Covid. Fauci mentiu descaradamente e manipulou o público em várias ocasiões, desde alegar que ele inicialmente disse que as máscaras não funcionavam para proteger o suprimento para os profissionais de saúde, até suas negações imprecisas de envolvimento no financiamento de pesquisa de ganho de função, suas tentativas de rotular aqueles que questionam as origens do vírus como teóricos da conspiração, até admitir que ele mudou as metas sobre as taxas de vacinação para atingir a imunidade de rebanho para que mais pessoas fossem vacinadas. Ele criticou governadores como Ron DeSantis por seguir a ciência e reabrir suas economias, enquanto elogiava políticos desonrados como Andrew Cuomo por causa do seu alinhamento ideológico. Sem mencionar sua abominável promoção de fechamento de escolas, lockdowns ineficazes e inverdades absurdas sobre pseudociência refutada como usar 2 máscaras. E, claro, seus pronunciamentos delirantes e profundamente incompetentes de que as vacinas eram 100% eficazes. Dada a má conduta da profissão médica nos últimos anos, não seria um choque completo se muitos que ingressam na faculdade de medicina vissem Fauci como um herói por suas ações durante a pandemia. Mas para qualquer um que preste atenção ao seu histórico de imprecisões prolíficas e dessa defesa política implacável, é bastante claro que Fauci ajudou a criar um desastre absoluto. Os lockdowns destruíram as economias, levando a uma inflação descontrolada, sem conseguir nada em termos de redução de doenças. O fechamento de escolas foi um revés histórico para as crianças do país. As máscaras, além de serem completamente inúteis, contribuíram para a perda de aprendizado, foram uma catástrofe ambiental e aumentaram as divisões sociais. Tudo o que Fauci recomendou fracassou inegavelmente. Seu mandato entrará para a história como um dos maiores erros espontâneos do país, um desastre de proporções inimagináveis. Mas quando você tem o maior ego do mundo como Fauci e a proteção da imprensa, aparentemente você pode se sentir confortável fazendo essas afirmações infundadas, imprecisas e ofensivas sobre sua própria importância. Finalmente, depois de mais de um ano que evidências científicas e dados confirmaram que as pessoas vacinadas tinham a mesma probabilidade de contrair e espalhar Covid de pessoas não vacinadas, o CDC aceitou a realidade.
a principal agência de saúde dos Estados Unidos acabou com um tratamento diferenciado de indivíduos vacinados e não vacinados. Embora esta seja uma mudança bem-vinda, chega tarde demais para milhões de pessoas que foram demitidas de empregos, dispensadas pelos militares ou tiveram a entrada negada em escolas ou eventos devido ao status de vacinação. Mas a questão importante é, onde está o clamor para contratar de volta aqueles que perderam seus empregos porque os especialistas estavam tão irremediavelmente errados sobre os benefícios das vacinas Covid? Lembre-se também que o governo Biden, com total apoio do CDC e de pessoas como o Dr. Anthony Fauci, tentou forçar todas as empresas privadas com mais de 100 funcionários a exigir vacinas como condição de emprego. Felizmente, os juízes derrubaram essa tentativa inconstitucional e anticientífica, mas não antes de muitas empresas seguirem seus conselhos de qualquer maneira. As políticas globais foram promulgadas com base na mentira de que as pessoas vacinadas eram muito menos propensas a testar positivo para a Covid e espalhá-lo para outras pessoas. Os decretos discriminatórios ainda continuam hoje e são aplicados por governos e executivos de empresas covardes demais para seguir a verdade. Quase todas essas decisões foram tomadas por administradores, políticos e executivos apavorados porque acreditavam em imprecisões flagrantes do CDC. Eles agora condenarão seus comentários passados e pedirão desculpas, como costumam fazer quando ativistas políticos exigem isso por alguma declaração que fugiu da cartilha? Claro que não. Com a proteção de uma mídia disposta, o CDC nunca será culpado por sua orientação irremediavelmente inepta, e nenhum dos tomadores de decisão envolvidos na imposição de decretos terá que responder pelos danos que causaram. Mas se você acha ruim o fato de o CDC ter politizado inteiramente suas orientações, relaxe, ele ainda recomenda máscaras inúteis para impedir a propagação do Covid. Entre todas as políticas ridículas de Covid que persistiram em 2022, o uso de máscara nas escolas pode ser o mais indefensável. No topo das montanhas de evidências acumuladas nos últimos anos, confirmando que as máscaras são inúteis, os dados para apoiar o uso de máscara por crianças são ainda piores. Houve estudos realizados em vários países concluindo que as máscaras não funcionam nas escolas e intermináveis comparações de dados mostrando distritos escolares sem decretos tinham taxas de casos de Covid semelhantes ou melhores para aqueles com decretos. Mas isso não parece importar para os administradores de escolas. Apenas algumas semanas atrás, vários distritos em todo o país anunciaram novas políticas de uso de máscara. Apesar dos dados conclusivos contra o uso forçado de máscara por crianças, isso não impediu que outro distrito escolar impusesse decretos prejudiciais e ineficazes. Mas houve uma reviravolta nova e ainda mais confusa. O Distrito Escolar da Filadélfia exigiu máscara nos primeiros 10 dias de ano letivo, embora por algum motivo desconcertante, os alunos pré-escolares sejam forçados a usar máscara o ano inteiro. Aspas, nos primeiros 10 dias do novo ano letivo, de 29 de agosto a 9 de setembro, todos os alunos e funcionários serão obrigados a usar máscaras enquanto estiverem na escola, independentemente do nível comunitário do Covid-19. Fecha aspas. Diz o anúncio. Aspas, os alunos e funcionários dos programas Pre-K Head Start ainda precisam usar máscaras o tempo todo, independentemente do nível da comunidade. Fecha aspas. Isso mesmo. Além do ridículo decreto de 10 dias, crianças de 3 a 4 anos serão forçadas a usar máscara o tempo todo com base em nada. E a burrice ainda piora. Sempre que a área estiver em nível totalmente arbitrário de alta transmissão do CDC, os decretos de máscara serão impostos automaticamente. Aspas. A cartilha afirma que, quando o nível de transmissão comunitária da Covid-19 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças for alto, alunos e funcionários serão obrigados a usar máscara nas escolas. Quando o nível é médio, o uso de máscara é fortemente recomendado. Além dessas políticas horríveis, os alunos que foram expostos ao Covid podem permanecer na escola, mas apenas se estiverem de máscara por 10 dias. Forçar as crianças a usar decorações faciais inúteis por 10 dias para aplacar os medos de adultos aterrorizados é um exemplo perfeito do absurdo das políticas Covid em 2022. Decisões como essa em muitas áreas do país indicam que esses administradores pretendem manter as crianças mascaradas indefinidamente. Se 2 anos e meio de uso de máscara sendo completamente ineficaz não é suficiente para que eles parem, quando isso vai acabar? Sua incessante sinalização de virtude política vai prejudicar desnecessariamente as crianças, tudo para evitar admitir que estavam errados.
Além das autoridades locais, o CDC e outros especialistas em saúde pública compartilham uma culpa significativa por essa política ofensiva. Eles poderiam ter reconhecido seus erros e superado a pandemia muito antes disso, mas optaram por dobrar a aposta e continuar suas recomendações sem sentido. Então, em vez de pais e filhos poderem esperar um ano letivo sem máscara, eles serão forçados a suportar esse ritual inútil para proteger os egos de burocratas incompetentes. O que esses distritos estão fazendo com as crianças terá danos tremendos e duradouros, com nenhum benefício para mostrar. Em ambientes em que os educadores deveriam proteger e educar as crianças, eles as estão prejudicando propositalmente. O ciclo interminável de desinformação perigosa contribui para decretos de máscara e vacina aparentemente permanentes. 3 facções principais continuam trabalhando juntas para prolongar a pandemia. Especialistas como o Dr. Fauci, cujo ego enorme levou à afirmação desconcertante de representar a verdade, ajudaram a dar legitimidade a administradores escolares incapazes de superar suas restrições politicamente motivadas. O CDC, cuja orientação chegou tarde demais para corrigir os danos causados por sua incompetência e que ainda não acabou com a proibição não científica de viajantes não vacinados, e administradores escolares que apelam à autoridade para justificar sua incapacidade de superar restrições politicamente motivadas. Essa combinação, enquanto for permitida, causará mais destruição na sociedade. Como sempre, apontar a hipocrisia e as imprecisões de suas próprias declarações é a única maneira de minar ainda mais a confiança e acabar com sua influência. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.